Vamos colocar aí, Vitor? Mateus 6, de 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado. Vocês podem me ajudar ou não? Só os vivos podem me ajudar, tá bom? Olha lá. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso. A gente fica todo atrapalhado porque a gente sabe diferente, né? 1, 2 e... Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Interessante, irmãos. Alguém chegou para Jesus e perguntou: olha, Jesus, não sabemos orar. Como é que ora, hein? E Jesus começa falando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita só a tua vontade, aí no céu como aqui na terra. O pão nosso de cada dia, pão diário, nos dá hoje. Mas também perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aquelas pessoas que brigaram conosco, aqueles que nos machucaram. E aí ele fala, por último versículo, por favor: e não nos deixeis cair. O último versículo, Vitor: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos parar aí um pouquinho. Por que ele pediu para a gente orar, para a gente não cair em tentação? Interessante a gente observar que Jesus já nos ensinava isso. Lá na oração do Pai Nosso, Ele está avisando você: Satanás vai colocar algumas ciladas para que você caia em tentação. Porque você caindo em tentação, ele tem liberdade de ação nessas brechas na sua vida. Jesus não disse: vocês não vão ter batalha nessa terra, vocês não vão ter problemas nessa terra. Ele não disse: você não vai lutar contra Satanás. Ele disse: no mundo, nesse mundo aqui, vocês vão ter aflições. Mas aí ele dá uma boa palavra: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você vai vencer também, porque você me tem no coração. Mas você vai passar por luta, por algumas batalhas, que às vezes você não percebe que é Satanás por trás daquela cilada, armando uma cilada para você. Nós somos assim, interessante, ou a gente pensa demais no diabo, tudo é o diabo. Olha, o diabo me atacou, o diabo fez isso, fez aquilo. E às vezes nem é o diabo, às vezes são decisões erradas nossas, que trazem consequências erradas. Aí a pessoa também nada é o diabo, também não é verdade. O diabo anda em nosso derredor. Diz ali, em 1 Pedro 5,7, diz ali. Vamos ler? 1 Pedro 5,8 diz, 5,8 e 9. Estejam alertas e... Só essa palavrinha, só os bonitos vão falar isso. Estejam alertas e... Olha quanta gente linda. Mais uma vez, estejam alertas e... De quem que ele está falando? O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele anda sempre ao seu derredor, mas ele explica: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Se você não ceder aos ataques dele, se você se posicionar como filho de Deus e falar: eu te resisto, Satanás, porque aqui eu sou filho do Deus Altíssimo, você não tem nada na minha vida, vai embora em nome de Jesus. Ele tem que ir.
ele vai embora, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Não é você que tem poder, mas é o nome de Jesus que tem poder na sua vida. Então resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que você. Então ele não anda só atrás aqui em Votorantim. Ele não é votorantinense, fala porta e fala... Ele não é votorantinense. Ele anda em derredor em todos os lugares do mundo inteiro onde tiver um cristão. Ele quer derrubar para que ele possa ter liberdade de ação na vida dele. E quantos ele tem derrubado? Mas você vai falar, comigo não. Em nome de Jesus. Só quantos vão falar assim, em nome de Jesus. Na minha vida não. Amém. Ele pode até vir perto, ele pode até estar por perto, mas você não vai dar brecha alguma para ele. Eu estava meditando, conversando hoje com o pastor Carlos e estava pensando a respeito disso. O Espírito Santo, ele tem todo cuidado com você. Ele fala assim, filho, se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Jesus disse isso. Mas você que tem que abrir a porta, você que tem que querer, você que tem que me convidar. Certo? Satanás não. Satanás vai arrombando, principalmente quando você dá uma brecha, ele vai entrando nessas brechas. Mas missionária, eu tenho brecha, eu tenho um monte de brecha. Tá? Se você for para ficar perto do... Não sei se você já assistiu algum desenho, que a pessoa leva um monte de tiro, depois ela vai andando e está tudo furada. É mais ou menos como a gente também. Quem gosta de desenho aqui já assistiu Pica-Pau, com certeza já passou isso muitas vezes, né? Lembra? Brechas para que o diabo venha e coloque o dedinho ali. E de uma coisinha pequena vai se tornando um rombo maior. E eu e você precisamos ser sábios, irmãos. Nós somos chamados, embora Satanás fique nos rodeando, nós não fomos chamados para sermos perdedores, nós fomos chamados para ser mais do que vencedores. Essa palavra essa noite é você mais que vencedor. Mas é bom que você entenda que você tem que vigiar e orar. Vigiar e orar. Eu falo muitas poucas vezes aqui sobre isso. Toda vez que eu falo, me traz uma responsabilidade. Você precisa ficar atento, não se distrair. Eu falei uma vez que eu estava lá em São Paulo numa igreja, e aí tinha uma escadona para descer. E quando aconteceu isso comigo, eu já logo contei o testemunho. E quando fui descer, tinha um espelho. E eu queria saber se meu cabelo estava bom. O que eu fiz? O que as mulheres fazem? Olho no espelho. E fui tentar arrumar e perdi o degrau e levei um tombaço e vim caindo, pof, 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 pof. E eu tive um achatamento de vértebra que fiquei praticamente andando torta assim. Alguém se lembra disso? A gente ficava andando assim porque eu não conseguia levantar as costas. Uma distração, pequenas distrações nos tiram do que Deus tem para você. Às vezes você é uma pessoa super vencedora, está bem com Deus, você pula outro pedaço, pula outro buraco, você pula outro buraco, mas chegou uma hora você se distraiu só um pouquinho, pum, cai lá dentro. Tudo bem, caiu, não perdeu a salvação, se levanta. A Bíblia diz que aquele que pecou se levanta em nome de Jesus. Aquele que se levanta e confessa o seu pecado e deixa alcançar a misericórdia. E também disse assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele prometeu. Então você caiu, se distraiu, levou um tombo, errou, pediu perdão, se arrependeu, voltou para trás, se levantou, passou por cima do buraco e continua vivendo, buscando a Deus. Mas não esqueça, amado, que Satanás vai fazer o possível e o impossível para poder tirar você da presença de Deus.
Lembra-se quando Jesus estava no deserto? Satanás vem, se apresenta para ele depois dos 40 dias, no finalzinho do propósito que ele tinha do jejum lá no deserto. E quando ele estava naquele finalzinho, ele chega para Satanás, Satanás chega para ele e pergunta para ele: está com fome, né? Manda fazer pão, manda os seus anjos trazer pão aqui. Mas ele pergunta assim: se és filho de Deus, faz isso. Ele era filho de Deus ou não era? Ele era Deus aqui na terra, com um corpo humano, mas ele era Deus na essência dele. E ele sabia que não podia fazer o que Satanás queria. E ele então deu uma negativa para Satanás: não vou fazer isso. E de novo Satanás veio pela segunda vez, leva ele num lugar bem alto, no pináculo do templo, acho que era um lugar mais alto. Hoje nós temos prédios que são enormemente grandes, eu não sei quantos andares aquele de Dubai lá. Quantos andares tem? Ninguém sabe? 260? 170? 160. Se a pessoa, a gente não gosta de ficar no 16º, imagina no 170º, nem sei falar, no 160 andar. Aí você está lá em cima, ele fala assim: está vendo o mundo? Eu te dou tudo isso. Mas naquele tempo o pináculo do templo era o mais alto que tinha. Eu posso te dar tudo isso, você não quer? Você tem certeza que você quer morrer na cruz? Em outras palavras, porque Satanás já conhecia os planos de Deus. Ele falou: Satanás, você não tem nada em mim, eu não vou me jogar daqui, os anjos não vão me pegar aqui, porque eu não vou fazer o que você está mandando. Tem que ter essa resistência, irmãos, de dizer: eu sou filho do Deus Altíssimo, eu não caio nessa, eu não vou entrar nessa, em nome de Jesus. E quando tiver uma cilada muito escondida, tem uma coisa que chama, do Espírito Santo, chama-se discernimento. E o Espírito Santo vai te dar discernimento para discernir se você deve ou não deve entrar naquela roubada. Por isso que é importante orar. Às vezes você vai entrar num negócio com alguém, mas você nem pergunta se Deus está nisso ou não. Você já quer entrar porque o outro tem dinheiro. Mas você tem que tomar cuidado com as artimanhas satânicas, que tem gente que vem simplesmente usado por Satanás para derrubar você. Então vamos ver esse versículo aqui. Diz aqui em Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, é verdade isso ou não? Quem estava falando aqui era o irmão de Jesus, que foi pastor da igreja de Jerusalém, e ele avisou: olha, se submeta a Deus, mas resiste Satanás, e ele vai fugir de você. Então, por favor, amado, não pensa que Satanás é uma pessoa que ele é bonzinho. Ele não é bonzinho. Tinha um irmão aqui na igreja, tadinho dele, que ele falava assim: eu tenho que evangelizar o diabo, porque eu espero que ele vá ainda ser salvo. Coitadinho. Acho que ele não estava batendo muito bem quando ele falou assim, porque Deus deu toda a oportunidade de Satanás se arrepender. E se tem alguém que ama mais aquela criatura, que foi Deus mesmo que criou, foi chamado Lúcifer, que era um anjo de luz, era Deus que amava mais ele do que ninguém. Deus poderia ter dado toda a chance para ele, e deu a oportunidade, mas ele não se submeteu. Ele foi rebelde, e a rebeldia levou à queda, e a queda fez com que ele fosse a pessoa mais maldosa que existe, e a mais sagaz, no sentido de ser astuta. Eu não estou honrando a ele, não. Eu estou simplesmente descrevendo quem é o seu inimigo.
que às vezes você pensa que é um bobinho que está aí do seu lado, e não é um bobinho. Mas também ele não é Deus. Também ele não é Deus e não tem todo o poder e não sabe o que você pensa. Maior é Deus na sua vida. Fale comigo. Maior é o Senhor na minha vida. Mais uma chance. 1, 2 e... Maior é Deus na minha vida. Isso, irmão. Agora, por que eu vou dar lado para Satanás? E no que eu posso dar lado? Estou dando lado para Satanás. Eu pedi para eles escreverem ali em Efésios 4, de 25 até o 32. Nós vamos ler. Sabe o que eu queria fazer, Vitor ou Ariel? Eu queria tirar a música. Obrigado. Por isso, olha como é interessante, ele fala. Ele começa a falar de algumas coisas. E eu pedi para eles colocarem em amarelo aquilo que é uma brecha. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira é uma brecha para Satanás trabalhar. Você mente ainda? Nem a pessoa tem até medo de arrumar agora o cabelo, fica assim. Você mente ainda? Quem é o pai da mentira é Satanás. Você está agradando ele quando você mente. Uau! Então, a mentira não tem na sua boca. Mas e depois eu vou ter que falar a verdade e vou ter que passar por uma situação difícil. Fala a verdade, porque Deus vai honrar você. Aquele problema da Sônia, da pastora Sônia, que era pastora aqui com a gente, ela teve um chefe dela que falava assim para ela. Eu já falei 300 vezes isso, acho que se você já ouviu, desculpe. Mas se você não ouviu, é uma boa experiência. E tem um chefe no banco, ela trabalhava num banco com um cara, um dos gerentes. Quando trabalhava no banco tinha glamour, porque agora já não tem mais muito glamour. E ela trabalhava com o patrão dela, e o patrão dela falou assim para ela: se for tal pessoa no telefone, diga para ele que eu não estou. Você já ouviu essa história de algum lugar? É que a gente não faz isso também? Às vezes? Agora não. E ela disse o seguinte: tudo bem, eu não vou mentir. Olha, meu chefe está aqui, mas ele não está podendo falar agora. O que o chefe dela quis pegar ela pelo pescoço e falar: por que você está fazendo isso? Ela falou assim: eu sou cristã, eu não vou mentir porque você me mandou. O chefe dela podia mandar ela embora, mas não mandou ela embora aquele dia. Passou um tempinho, alguém veio e falou assim: olha, eu fiz um negócio, eu falei para sua secretária isso e aquilo. E ele perguntou para a Sônia: ele falou isso e aquilo? Não falou. Então o chefe falou o seguinte: eu prefiro acreditar na minha secretária, que não mente, do que em você, que eu nem conheço. Deus honrou uma atitude dela para não mentir. Era uma coisa simples do dia a dia, mas ela tomou uma posição: eu não sou filha do diabo, eu não vou mentir, eu sou filha do Deus Altíssimo. Ela sabia a identidade dela. Você tem que saber a sua identidade, irmão, para não dar lado para Satanás. A mentira não é para o Filho de Deus. Nem a mentirinha branca, nem a preta, nem a amarela, nem a cinza. Não é de Deus. Quantos podem dizer amém? Cuidado, porque a gente tem hábito de fazer isso. Nem que seja nas brincadeiras, não faça isso. Não é bom para você. Mais uma vez, versículo 25 agora. Tirar a mentira, versículo 26 agora. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Como é que eu vou me irar e não vou pecar? É quando você fica nervoso com o negócio, mas você se controla e não deixa aquele sentimento tomar posse de você. Então você fica calmo, se acalma e não age conforme aquele fogo que subiu.
Tem alguém que tem problema com ira? Fica meio nervosinho fácil? Quem fica nervosinho fácil? Quer ver as mulheres levantando a mão? Cadê os pessoal que vão ser sinceros aqui? Deixa eu ver. Se a gente pudesse responder na hora, aí a gente batia como se fosse pegar uma paulada e bater na cabeça do outro. Mas não pode, irmão. Irai-vos e não pequeis. Faça favor de dominar o seu instinto de querer se levantar contra outra pessoa. Se ela falou, ela errou, você não vai errar. A ira, puxa, irmãos, isso aqui é uma porta super aberta para Satanás. Isso também, além disso, a mágoa que não está aqui nesse momento também é uma porta aberta para o diabo. Quantas vezes a gente foi expulsar demônio e a pessoa tinha esses problemas? A pessoa ficava endemoniada porque ela estava nervosa, brava, irada e magoada, e o diabo tomava posse dela. Agora fala bem, quem tem o Espírito Santo, o diabo não vai te tomar, em nome de Jesus. O diabo não toma aquele que tem o Espírito Santo dentro dele. Mas tem uma coisa, ele pode oprimir você de fora. Ele pode deixar você querendo te atrapalhar do lado de fora. Você entendeu? Outra coisa, vamos para frente, 27. Olha, muito sério, ele fala, nem deis lugar ao diabo. Quer dizer que com as minhas atitudes eu posso dar lado ao diabo. E ele está falando de mentira, de ira, e agora no 28, aquele que furtava, aquele que roubava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Aquele que furtava, aquele ladrão, aquele cara que rouba, aquele cara que se aproveita do outro, que pega o dinheiro que não é seu, que quer levar vantagem em tudo, outra porta aberta, outra brecha. Vamos, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. Nenhuma palavra? Dá para vocês falarem um pouquinho mais alto? Nenhuma palavra torpe. Eita, nós, votorantinense. Vai lá. Nenhuma palavra. O que é isso, irmãos? É aquele palavrão que você fala. Mas eu tenho certeza que você não fala mais palavrão. Porque você já foi lavado pelo sangue de Jesus, não foi? Estou duvidando um pouco, tá? Estou olhando bem para a sua cara para duvidar um pouquinho. Cuidado, cuidado. Porque você fala um palavrão, vem a maldade, vem a ira, vem a raiva, e aí tudo você abriu uma brecha. Mas pastora, a gente é tão vulnerável assim? Calma, não é assim tão fácil Satanás entrar para a sua vida. Mas eu quero te mostrar que essas coisas vão abrindo brechas para que ele possa te atrapalhar, para que ele possa te oprimir. Mais uma outra coisa. Espera aí, deixa eu ler inteiro isso aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim palavras unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça, palavras de amor, palavras de incentivo. Transmita graça aos que ouvem. Aleluia. 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que ele está querendo dizer? Que quando você abre uma brecha para Satanás, você continua fazendo coisas erradas, não se deixou lavar pelo sangue de Jesus, não mudou de atitude porque você é uma nova criatura, o que acontece? Você, além de tudo, além de abrir brechas para Satanás, você entristece o Espírito de Deus que habita em você. Quantas mães tem aqui que berram com seus filhos? Deixa eu ver. Se eu fosse você, eu parava. Quantos aqui tem problema com gritaria? Homens também. Só as mulheres. O irmão aqui está precisando de bastante oração. Irmão, você está de parabéns, está levantando a mão, é isso mesmo. Porque quando a gente reconhece, a gente já começa a mudar.
Não entristeçais o Espírito Santo. Eu sempre conto e vou contar mais uma vez, porque é minha vida, como diz o pastor Carlos, né, pastor? Eu novinha na fé. Oh, Jesus é o meu Salvador. Aleluia, que bom, estou bem com Deus, aleluia. Vamos limpar a casa. Aí limpei a casa, limpei o quarto dos meus irmãos. 3 meninos terríveis, pequenos, Marco, Luiz e Carlos Alberto. Hoje eles estão tudo homem barbado, quer dizer, um já está lá no céu. Mas eles eram 3 Dioguinhos, como dizia minha mãe. 3 Dioguinhos, bagunceiros. E eu fui lá, limpei o quarto. Nada vai me tirar a alegria de estar na presença do Pai eterno, aleluia. Aí eles entram os 3. Bagunçaram a cama, bagunçaram o chão, jogaram as coisas. E eu falei, olha, eu estou muito bem, estou tranquila. Eu estou pedindo com todo amor para vocês, saiam do quarto que eu acabei de limpar. Eles me ouviram? Mas nem ouviram nada que eu falei. Eu falei baixinho, falei calma. Na segunda vez, olha, eu tenho uma coisinha para falar para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu estou falando. Escuta, eu acabei de limpar o quarto, não quero que ninguém entre aqui bagunçar. Eles ouviram? Aí o que eu fiz a terceira vez? Eu dei um berro em Si maior, ou em Si bemol. Aí eles acordaram. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Acabei de limpar esse quarto, sai daqui já, seus porqueira, vai pra lá. Eles foram embora e o Espírito Santo falou, tchau Vera, eu também vou. Porque eu fiquei uns 2, 3 dias, mas tão triste, irmão. Eu sentia que não tinha mais aquela alegria de Deus. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Mas foi uma boa experiência para aprender. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. E a gente tem que ter calma. E eu devia ter saído na hora, disfarçado, ido embora. Depois, quando voltasse, arrumaria o quarto de novo, né? As mulheres, nós mulheres, desculpa, não estou falando mal de vocês mulheres, mas eu sei como a gente é. A gente gosta de ver as coisas arrumadinhas, tudo no lugar. Tem algumas que são meio bagunçadas aqui, pelo jeito. Mas você gosta de ver as coisas no lugar. Chega alguém, maridão, põe lá de qualquer jeito. Filho faz... Aí você já fica emocionada, né? Acabei de limpar a casa hoje. Estou cheio do Espírito Santo. Parem com isso. Com a melhor voz que você tem. Esse é um prato cheio para Satanás bagunçar você, porque você está resistindo até certo ponto. Não adianta, irmão, nessa hora é se acalmar e falar, calma, calma, não vou brigar agora, não vou resolver isso agora. Gritaria não vem de Deus. Gritaria machuca Satanás. Aliás, machuca o Espírito Santo e agrada a Satanás. Desculpa, que bagunça que eu fiz aqui. Vamos mais um. Longe de vós toda amargura, olha aqui, mágoa, cólera, ira, gritaria, mentiras, blasfêmias, bem assim como toda malícia. Puxa, não sobrou muita coisa para a gente fazer, a não ser viver de uma maneira limpa diante de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro. Fale comigo, amargura, cólera. Cólera deve ser muito mais do que uma ira, não? Parece que cólera, parece até aquela doença que chama cólera, que é uma coisa péssima. A ira deve ser assim, a cólera deve estar aqui. Cólera, ira, gritaria, blasfêmia, que são mentiras, até mesmo com relação às coisas de Deus, e assim como toda malícia. Hoje em dia você assiste televisão, o pessoal é malicioso direto. Você vai assistir a Praça é Nossa, meu Deus do céu. A praça é deles, porque não dá para ser nossa. A praça é cheia de palavras ruins. Até o ratinho. Outro dia ele fala umas coisas lá que não dá para ficar lá.
Aí você vai para outro lugar, começa de novo a falar. Você fala, o que eu vou assistir na televisão? Uma boa pergunta. Amados, olha aí o que diz. Vamos um pouquinho mais para frente. Brechas, para não dar lugar a Satanás. Mentira, ira, não roubar, palavras torpes, que são palavrões, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, assim como toda malícia. Está escrito aqui. Está vendo? Mentir, irar é uma revolta mental, não se deixar levar pelo sentimento, estourando, machucando os outros, isso é pecado. Não roubar, não falar palavrão, não ter amargura no coração, não guardar amargura, não ter cólera, nem ira, nem gritaria, nem blasfêmia, nem mentira, e nem malícia, desculpa. Pastor, o que eu faço? Eu tenho tudo isso aí, e agora? Não, espero que tudo isso aí você não tenha, mas um ou dois que talvez você tenha, você pode começar se arrependendo, falando, Deus, eu sou carnal mesmo, olha, eu estou fazendo isso ainda quando eu deveria ser lavado pelo sangue do Senhor, e eu já sou, mas eu estou dando lado para Satanás na minha vida. Tem uma coisa que dá muito lado para Satanás que não está aí: bebida. Quando a pessoa fica bêbada, e normalmente perto de Natal, Ano Novo, que o pessoal enche a cara, porta aberta para o diabo. Quantos querem o diabo perto de você? Levante a mão. Nem eu. Você quer dar lado para ele? Não, você não quer dar lado para ele. Então pare de fazer essas coisas. Não entristeça Deus. O Espírito Santo se entristece quando você não anda conforme o que Ele quer. Você faz o que Satanás quer. Então, como Ele vai poder te abençoar? E você cantou hoje, e você adorou hoje, e você glorificou hoje. Parecia que você estava tão apaixonado por Jesus. Te amo, te amo, te amo, ó Deus. Te amo, te amo. Então eu vou deixar de fazer coisa errada, porque o meu amado Jesus pediu para mim mudar de hábitos. Eu tenho que ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. E quero lembrar você, como você pode vencer tudo isso, irmãos? Primeira coisa, vigiar e orar. Cuidado, vigie e ore. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne realmente é fraca. Mais uma vez, só pode pôr lá, meu irmão? Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Você pode cair em tentação. Satanás está perto de você, querendo passar a perna em você. Cuidado, ora, vigia, perceba, pede discernimento a Deus, para que você não entre em tentação, não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Outra coisa, eu tenho que fazer então, vigiar e só os homens, vigiar e a mulherada, vigiar e eu sei também que as mulheres, elas são um pouquinho mais nervosinhas, mas essas são as que mais oram também. Aleluia, falar uma coisa boa da gente, não é verdade, povo? Ei, mulherada, gente boa. Agora, a segunda coisa, diz assim: como que eu posso não dar lado para Satanás? Resistir-lhes firmes na fé. Em Efésios 6:16 diz assim, 17. Efésios 6:16 e 17. Hoje está sendo quase que fosse um estudo, mas é para você acordar. Por favor, irmão, presta atenção. Hoje você está atento. Não esqueça disso amanhã. Não esqueça disso daqui um mês. Não esqueça disso daqui 2 anos, 1 ano, 3 anos, 10 anos. Não dê lado para Satanás na sua vida. Além disso, usem o escudo da fé. Você pode usar a sua fé como um escudo contra todas as artimanhas de Satanás. Você pode usar também
com o qual você vai poder apagar todas as setas inflamadas do maligno. E o 17: usem também o capacete da salvação. É engraçado o capacete, para ele proteger sua mente. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus, se encha da Bíblia. O que você está assistindo? Só série? Vai assistir, vai ouvir a Bíblia, é importante. Se encha de coisas que vão te dar essência. A palavra de Deus, cada dia que você escuta, ela se torna cada vez mais verdade. Quanto mais verdade ela é, mais fé você tem. Agora, vamos para o terceiro. Você precisa resistir firmes na fé. Agora, quarto. Quero lembrar você que em todas essas coisas nós somos, fale comigo, mais que vencedores. Vamos ler lá. Romanos 8, 31 até o 37. Romanos 31, vocês vão ler comigo. É essa passagem que o pastor Carlos sempre pede para você ler em casa. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça? Inclusive a libertação, o livramento de Satanás. Como não nos dará com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação? Porque está cheio de gente. Satanás é doido para acusar a pessoa. Mas você fez isso, fez aquilo. Quantas vezes você mesmo na sua mente? Mas você não fez aquilo outro. Vem a culpa. Ele não conhece o que você pensa, mas ele te leva através de setas inflamadas que vêm para a sua cabeça, e você começa a pensar mal de você mesmo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Fale comigo. É Deus quem os justifica. 1, 2 e... É Deus quem os justifica. Pode falar assim: é Deus que me justifica. 1, 2 e... É Deus que me justifica. 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Você não está sozinho nessa guerra, irmãos. Você tem um intercessor que é o Espírito Santo. Você tem um intercessor que é o Senhor Jesus. Ele está intercedendo pela sua vida. Tudo bem, não abra brechas, mas você não está sozinho nessa guerra. Então quer dizer que você não precisa temer. Você não precisa ter medo, mas você precisa vigiar. Você precisa ficar esperto. Você precisa não se distrair, porque a guerra, a batalha, todos os dias está do seu lado. E aí em 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? 36. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas ao matadouro. Nós já morremos para essa vida. Somos nascidos em Cristo Jesus. Mas em todos, você vai ler comigo isso aqui. Você vai ler comigo com toda a força. 1, 2 e... Mas... Está meio sem ritmo, né? Um fala rápido, outro fala devagar, vamos lá. 1, 2 e... Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Quantos aplaudem o Senhor por causa disso? Somos mais que vencedores. Quer outro versículo para aprender também? Filipenses 4:13. Vamos lá. E aí no final você vai ver que maravilha, louvado seja Deus. Aí depois você sobe, vocês músicos daqui a pouquinho sobem. Tudo posso naquele que me fortalece. Você todas as coisas pode. Você pode passar pela luta, você pode passar pela situação difícil, você pode passar até mesmo pelas tentações, mas tudo pode você naquele que te fortalece, que é Deus, que te fortalece, que não te deixa cair. Você tem que acessar a graça de Deus. Por favor, Jesus, me ajuda. Eu quase estou sucumbindo aqui, eu estou quase não aguentando. Ele vem em sua ajuda. Não foi isso que eles fizeram aqui na frente agora há pouco? Vieram chorando, buscando Deus.
estão clamando: Deus, socorro, vem me ajudar. E o Espírito Santo é o Espírito que nos assiste nas nossas fraquezas. Aleluia. E o último, Jesus falando para os discípulos disse em Lucas 10, 19. Hoje eu estou lendo o versículo, esse aqui é o último. Vai lá, Lucas 10, 19, diz ali, tchan, 1, 2 e... Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Aleluia! Agora vê bem, ele está dando autoridade contra Satanás na sua vida. Veja bem, você tem autoridade para expulsar Satanás. Você tem autoridade para repreender Satanás na vida do outro, porque não é você, porque é o nome de Jesus que você vai clamar, e o nome de Jesus tem todo o poder, e ele, quando escuta esse nome, ele tem que sair. Vamos ler só os valentes aqui, que estão aqui hoje. 1, 2 e lá vai. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Você pode ler isso para o seu vizinho do lado aí? Lê aqui e fala para o seu vizinho, por favor. Vira para o seu vizinho, fala para ele. Lê e fala. Vai, Vilminha, força. Fala para sua vizinha aí, minha filha. Você pode pisar sobre cobras e escorpiões, espíritos malignos, obras das trevas, e sobre todo o poder do inimigo. Deus nos dá autoridade, mas nada lhes fará dano algum. Nada nos fará dano algum. Nada nos fará dano algum. Deus é poderoso, Ele te dá vitória. Em nome de Jesus, você tem mais do que agradecer a Deus. Mas não seja bobo dando lado para Satanás. Por favor, não dê lado para Satanás. Não dê lado para ele. Quem mais pode na sua vida é Deus. E Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Aleluia. E toda vez que a gente fala disso, eu sempre tenho que lembrar que você já é vencedor. Você está do lado do time que vence. Aleluia. Nós somos brasileiros. Quando o Brasil joga, parece que a gente está jogando com ele. E aquela vez que ele perdeu de 7-0 da Alemanha, a gente falou: puxa, estou atrás, estamos ruim, hein? Né? Mas o nosso time não perde de 7-0, não. O time de Jesus não perde. O time de Jesus está firme. O time de Jesus está bem treinado. O time de Jesus faz gol. O time de Jesus não se desanima. Às vezes as pessoas olham para mim. Hoje um pastor olhou para mim e falou assim: admiro o seu ânimo, pastora. Porque está me chamando de velha, né? Porque você tem ânimo de ficar aqui de manhã, de tarde e à noite. Você está bem, você está alegre, você está pulando na música. Escuta aqui, quem me dá ânimo, com certeza é o que te dá ânimo. É o mesmo que me dá ânimo, é o mesmo Deus que me dá ânimo. Claro que tem dia que a gente está na casa da gente meio pregado, cansado. Mas se você buscar de Deus, o Senhor renova suas forças e faz você voar com asas como águias. Quando você afundar, Ele vai te dar asas para sair daquilo. Eu confio nesse Deus que não nos deixa sozinhos, irmãos. Mas por que Deus permite isso com alguns? Irmão, não importa. Porque Ele vai ter que dar conta a Deus. A pessoa que está passando por aquilo, que Deus tem um propósito em cada coisa que faz. Mas você, Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito é maravilhoso, de fortalecer você. Aleluia, você tem autoridade. Fala, eu tenho autoridade. Jesus me dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Puxa, mas nem fala direito, a gente está falando, credo, vamos lá, vamos ficar em pé, então vamos ficar em pé, a gente fala agora, fala com fé, enquanto isso o pessoal da banda sobe, vamos lá, eu tenho autoridade, fala como se você realmente tivesse, você também, fala sabendo que você tem autoridade, porque Ele já te deu, Ele já me deu, fala assim, eu tenho toda a autoridade, para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal.
E o que fala depois mesmo? Põe lá de novo, por favor. Isso. E nada me fará dano. Vamos lá de novo. 1, 2 e lá. Vamos repetir, começar de novo. Eu tenho autoridade dada pelo Senhor Jesus para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do mal, sobre todo o poder do inimigo, e nada me fará dano, porque o Senhor está comigo. Fale comigo: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor, porque a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Então nós temos que parar de falar: mas eu sou fraco. Para com isso, fraco é o diabo. Você é filho do Deus Altíssimo, e você pode se sentir fraco de vez em quando, mas se levanta. Não vai ficar no chão o tempo todo, né, irmão? Tem que levantar. Quando eu jogava vôlei, acredita se quiser, jogava vôlei lá pelo time de Tatuí, acredita nisso? Eu era do time da cidade. Quando a gente jogava vôlei, tinha umas meninas que jogavam e parecia aquelas gelatinas que só caíam e só ficava lá no chão, pá, estatelada. E logo vinha uma bola de novo em cima dela. Tem que ficar esperto. Você está no meio de uma batalha. Caiu, levanta. Caiu, peça perdão, levanta. Caiu, peça perdão, levanta. Não fica lá: oh meu Deus, eu sou ruim mesmo. Eu sou só uma minhoca mesmo. Eu sou só como chama aquilo? Um verme rastejante mesmo. Eu sou só uma porcaria. Para com isso, irmão. Levanta aí. Se olha no espelho e fala: Senhor, me perdoa pela minha burrice, porque eu sou filha do Senhor, Deus amado. Eu sou filho do Deus amado. Eu não sou filho do Deus amado. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Diz que a voz do Senhor, a Bíblia diz nos Salmos, que a voz do Senhor até quebra os cedros do Líbano. Você já viu o tamanho daquela árvore? Está falando dos raios que vêm da presença de Deus. Você acha que Deus não tem poder de te ajudar? Irmão, você tem um Deus que é poderoso. Você tem que acreditar nisso, porque a Bíblia diz isso. Não fui eu que inventei que Deus é poderoso. Que bom que Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, Ele te dá força. Não fique desanimado, se levante em nome do Senhor Jesus. Você pode ter 90 anos, se levante em nome do Senhor Jesus. Para com isso de ficar eu estou velho mesmo, para com isso. Velho é o diabo, para com isso. Se levanta. Eu não gosto muito de moleza, sabe? Essas molezas, essa pessoa que só fica reclamando, me dá uma vontade de dar um chacoalhão nessa pessoa. Você não tem? De vez em quando a vontade de fazer assim: acorda, quem é você? O que você está fazendo? Levanta aí, levanta aí. Satanás se aproveita de quem fica caído no chão. De quem fica no chão, ele aproveita pisar em cima. E você não vai deixar ele fazer isso na sua vida. Levanta, levanta em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui renovado pelo Senhor Jesus. Não porque eu falei muitas coisas boas, mas porque a Bíblia diz quem você é. E você é filho do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, que fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez toda a plenitude, fez todos os animais, fez os seres humanos, fez você e eu. Deus é bom. Quantos podem dizer: Deus é bom? Deus é bom. Aleluia, aleluia, aleluia.